Filipenses 2, verso 5 e seguindo. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele celebra hoje, quando ele entrou pela última vez em Jerusalém, para dar a sua vida, para salvar as nossas almas. Hoje o tema é uma igreja bíblica, que solicita a pergunta: o que é uma igreja bíblica? Ué, é uma igreja que reúne no domingo, não é? Reúne na quarta-feira. Os homens ficam quase estrangulados com gravata. E fica, como o irmão Ednor ontem à noite, brilhante. Já viu? O homem dessa igreja brilha. Mas foi com suor e tal. Essa que faz uma igreja bíblica. Não, é muito, muito diferente do que isso. De novo, Filipenses 1, 21. Eu não sei porque eu fechei a minha Bíblia, vamos ficar no livro de Filipenses 1, 21. Fala assim: porque para mim viver é Cristo e morrer ganho. Esse deve ser nosso motivo. O que faz uma igreja ser uma igreja bíblica? Primeiro, nós temos de entender, o livro foi escrito por Paulo, mas quem é o autor da Bíblia, ou do Filipenses? É Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Paulo escreveu, escrivão foi Paulo, mas quem escreveu mesmo, ou mandou, é o Senhor. Filipenses 1:1 identifica o apóstolo Paulo como seu autor, provavelmente com a ajuda de Timóteo. Timóteo foi aquele homem ao lado. Quando foi escrito, o livro de Filipenses foi escrito aproximadamente no ano 61. Por que aproximadamente? Naquela época não tinha o calendário que chama calendário Gregório, que foi desenvolvido. Tudo foi feito, foi na época de Herodes, foi na época de fulano tal e tudo. Enfim, as épocas foram marcadas por pessoas e não por uma data como nós temos hoje em dia. Celebramos o aniversário da nossa igreja aqui, 20 anos. Mas por quê? Começou na data tal. Mas antigamente não tinha isso. O propósito do apóstolo Paulo a escrever esta carta era incentivar a igreja a se alegrar. E ele mostra para eles que mesmo preso, ele se alegrava. E que devemos nos alegrar independentemente de quais sejam as circunstâncias. Pensa bem, hoje em dia nós pensamos sobre a cadeia, sobre prisão, não é? Como que é? Tem aquele lugar onde eles têm que ficar. Esse é triste, ficar fechado. Mas em muitas prisões tem uma área social onde eles podem usar o computador, tem biblioteca, tem vários, vamos supor, benfeitorias para o preso gostar. Na época de Paulo, às vezes, como foi de Jeremias, foi um buraco. Foi um lugar horrível. Paulo ficou numa casa alugada. Mas já pensou sobre a comida? Hoje em dia, onde foi em Catalão? Foi, acho que Catalão, que eles falaram que os presos estavam faltando até comida. Por causa de uma coisa da prefeitura. Eu não entendi muito bem, não. Mas na época de Paulo, alguém tinha de levar comida para ele. O Estado não fornecia nada, não. Talvez só o soldado para
garantia que ele ficasse preso. Então, era uma situação triste, mas Paulo ficou alegre. A Epístola aos Filipenses é uma das epístolas de Paulo na prisão e foi escrito em Roma. Foi em Filipos, onde Paulo visitou em sua segunda viagem missionária, que Lídia vendia o quê? Pano que chama púrpura, e ela se converteu. E o carcereiro, qual é a famosa declaração do carcereiro? Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Essa aconteceu em Filipos. Agora, alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida, como se pode deduzir pelo seu tratamento inicial, o qual diz bispos, quer dizer, presbíteros e diáconos, Filipenses 1:1. O motivo para a epístola foi reconhecer uma oferta monetária procedente da igreja em Filipos e levada ao apóstolo por Epafrodito, um dos seus membros. Esta é uma delicada carta para um grupo de cristãos que eram especialmente próximos ao coração de Paulo. Paulo amava esta igreja e é notável que não fala quase nada contra a igreja, nada de correção, talvez uma coisa ou outra para alegrar e tudo, mas não deu defeito. Ele amava a igreja de Filipos. E só falar uma coisa aqui, eu amo essa igreja. E eu quero que essa igreja vá para frente. Eu estou muito feliz com os irmãos e temos de ganhar almas. Aquele último hino, mas eu vou pregar sobre ganhando almas. Mas, pastor, me convida de novo. Eu prego sobre ganhando almas, amém? E vamos sair nas ruas e tentar de convidar as pessoas. Ontem, quando eu e Dona Suzana saímos do hotel, tinha um grupo de pessoas entregando os seus evangelhos. Foi a tradução corrupta do Testemunho de Jeová. Eu pensei, poxa, eles fazem com a mentira e nós não fazemos com a verdade. Era bom, irmão, quando eu puder pedir o evangelho de João em Romanos, carimbar aqui, vamos sair daqui distribuindo para a glória de Deus, mas ganhando almas. O Paulo amava a igreja. Versículo chave, Filipenses 1:21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu conhecia tantas pessoas durante esta epidemia de Covid, morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de morrer fisicamente. E pessoas que têm Cristo. Eu admirei. Eu danei com o pastor João Garland, ele já faleceu, já foi promovido e tudo. Eu danei uma vez com ele, que não estava cuidando da sua saúde. E ele falou, qual é o problema? Eu falei, você vai ficar incapacitado e tudo, e morrer cedo. Ele olhou para mim e falou, você não pode me ameaçar com o seu, não. Essa é promoção. E nós temos muita gente que estava morrendo de medo que vai morrer fisicamente por causa do Covid. Tinha de cuidar, mas tinha de enfrentar com alegria, até a morte, se Deus quiser. Eu lembro, uns 11 anos, 12 anos atrás, quando eu operei de coração, Dona Suzana falou comigo, parece que você está querendo morrer. Eu falei, não estou querendo, mas se Deus quiser, eu estou pronto. Mas eu tinha uma preocupação. Sabe o que foi? Eu ainda estava pagando as prestações sobre a construção da Estância Esperança. Eu não queria deixar dívida com minha família.
Eu lembro, depois que quitamos toda a dívida, eu falei com a dona Suzana, agora eu posso morrer. Eu falei, agora não! Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Eu já ouvi em igrejas, tem hinos que mostram o serviço ao Senhor como uma coisa triste. Ah, não, servir, não tem nada melhor do que servir a Deus. Não tem nada melhor do que pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer, Deus permitindo, 75 anos. E se Deus permitir que eu vivo mais uns 5, 10, 15, 20 anos, eu quero pregar a palavra de Deus. Já pensou? Pregando a palavra de Deus com 100 anos de idade. Ué, não foi 120 que Moisés pregava? Ele começou com 80 anos, eu nem cheguei a este ponto. Vamos pregar. É bom demais. Mas isso não faz parte da mensagem. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembra, Paulo estava na prisão. E não era uma coisa alegre, mas ele ficava alegre. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo bem conhecido, não é? Até é fácil memorizar. Mas se você já leu o contexto, Paulo acabou de falar, eu sei ter fartura e eu sei faltar as coisas. Eu sei sofrer dano e essas coisas e tudo. Pensa, Paulo, ele passou por tudo isto e ele podia fazer tudo pelo Senhor que fortalecia a ele. Apesar de ter escrito na prisão, versos 13 e 14, todo o livro de Filipenses concentra-se na alegria. Hoje em dia, aquele hino, eu achei, encaixava perfeitamente aqui. Falamos do calor e do frio, falamos dos políticos, falamos do futebol, não foi tudo isso no hino não, mas podia adicionar. Falamos de todas as coisas e não falamos de Cristo. Olha só, Paulo falava, ele ficava alegre. A palavra alegria, em suas diversas formas, é usada 16 vezes nesta carta pequena de Filipenses. Uma nota particular de Filipenses 1:18, no qual Paulo se alegra com o fato de que o evangelho estava sendo pregado, apesar de suas circunstâncias adversas. Ele estava na cadeia, pessoas estavam pregando o evangelho, querendo dar prejuízo para ele. Mas não, sendo que o evangelho está prego, eu fico alegre. Qual é a atitude de Paulo? Nós vivemos numa época de vigilância. As ruas, os semáforos, salas de aula, corredores, lojas, casas, quartos, tudo estão sendo vigiados por câmeras ligadas em computadores, tudo no nome da segurança. Ontem à noite, voltando para o hotel, nós paramos no semáforo e parece que estava estragado, que não abria. Tinha um motoqueiro que entrou lá e foi embora. E tudo. Eu esperei mais e Dona Suzana falou o quê? Eu acho que não tem câmera aqui, não. Não falou? E nós furamos o semáforo, que não abria e tudo, mas porque não tinha câmera. Estamos em uma época que estamos sendo vigiados. Por isso adotamos uma ética
que ensina a obedecer porque está sendo vigiado. É o que nós temos. Não vamos fazer porque talvez alguém vai descobrir. Quantas vezes talvez que pessoas não vão para certos sites no internet porque poderia ser arrastado e tudo o seu procedimento lá. Tem muitas coisas, nós estamos sendo vigiados. Mas espera aí. Se ninguém está olhando a gente, eu lembro uma historinha de um pai e seu filho, a sua filha, que saiu no campo de noite para roubar a lavoura do seu vizinho. E foi lá e o pai falou com a filha: olha, você fica vigiando, porque se pegar a gente vai ficar feia para nós, tá? Sim, senhor. E ele foi para catar o milho e tudo, colocar no saco, e a menina falou: pai, alguém está vendo? Ele olhou para cá, para lá, eu não estou vendo ninguém. Mas vamos. E foi para o próximo, e de novo, começou de catar as coisas. Pai, alguém está vendo? Ele olhou de novo, vamos de novo. Então, ele foi para a próxima, a mesma coisa aconteceu. Pai, alguém está vendo? Ele falou: mas eu não estou vendo ninguém. Ela falou: Deus está vendo. Hoje à noite, hoje de manhã, você quer ter uma igreja bíblica? A igreja bíblica obedece à palavra de Deus. Isso, a igreja bíblica obedece à palavra de Deus. Você deve obedecer a Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Paulo mostra claramente em Filipenses capítulo 2, versos 12 a 17, a razão. Então vamos lá. Fechei a Bíblia de novo. Filipenses 2. E vamos ler versos 12 a 18. Fique em pé comigo para lermos a palavra de Deus. Filipenses 2, começar no verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Oremos. Precioso Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar a Tua palavra. Pai, nós temos a liberdade num país tão glorioso como o Brasil, para abrir a palavra com liberdade. E aqui em Araguari podemos até reunir com a porta aberta, sem medo de ser assaltado e tudo. Por enquanto, Pai, tem cidades grandes como Goiânia, São Paulo, Rio, que não tem esse privilégio. Eu oro, Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a aproveitar a oportunidade de ganhar almas, de viver por Ti, porque ainda tem essa liberdade. Abençoe, Pai, abre os nossos corações hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Pode sentar-se.
Primeiro, mesmo que um ser humano não esteja presente para vigiar, Deus está presente e Ele está vigiando. Nós temos que entender que a Bíblia fala de sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. De sorte, o padrão é estabelecido na vida do Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos capítulo 2, começando no verso 5. Este é o padrão que o Senhor deixou para nós. Vamos ler 1-4 agora. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação no amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Entende a palavra entranháveis, afetos, não é? Hoje em dia, o rapaz fala com a moça o quê? Eu te amo como? De todo o meu coração. Não é assim? Tem no dia dos namorados, tem coisa de coração e tudo. Na cultura grega, eles falaram, eu te amo de todos os meus intestinos. Já pensou? Entranhos, não é? Já pensou? Tawane, ele chega do serviço, ele fala comigo, ô Tawane, eu amo você tanto, eu amo com meus intestinos. Você vai falar o quê? Eco! Não dá, mas foi, tá? Mas continuando assim, a completar o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. Isso não quer dizer, não atente só para as suas coisas, mas pega a coisa do seu vizinho. Não, mas está querendo dizer, olha, não cuidando eu primeiro, mas cuidando Deus e o meu próximo em primeiro lugar. Essa é fácil? Não, de jeito nenhum. 1 Coríntios 11:1 fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus amados, os recipientes da epístola que formam Filipenses 1:6 são santos em Cristo Jesus, os salvos, são os servos cooperadores no Evangelho, verso 5. E esse é importantíssimo, nós perdemos esse foco, esse alvo em nossas vidas. Todo mundo gosta daquela seguro contra incêndio. Já viu, tem tantos seguros hoje em dia. Seguro de carro, seguro de casa, seguro de saúde, até seguro de morte. Mas não segura a morte, só paga caixão. E tudo. A gente fica pensando nessas coisas e até na salvação, pensamos seguro contra o incêndio do inferno. Mas não pensamos em servir o Senhor, conforme que Paulo ensina aqui. Sendo santificados, uma obra progressiva feita por Deus na vida da pessoa salva e submissa. O verso 6, que fala claramente para nós hoje. Então, mesmo que um ser humano não esteja presente, Deus está. Como sempre obedecesse. Eu gostei tanto, é uma história de obediência e procedência. Uma outra igreja também tinha uma história boa. Aí em 1 Tessalonicenses, pode segurar a mão aqui e vamos para 1 Tessalonicenses. Primeiro capítulo. Versos 2 a 10.
Sempre damos graças por vós todos, fazendo menção de vós em nossos corações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Está vendo? Eles não falaram, Paulo, você foi um grandão, estabeleceu essa igreja e tal, e tal, e tal, então vamos sentar. Não, eles foram imitadores de Paulo. Eu agradeço essa igreja. Essa igreja mostra gratidão pelo sacrifício que foi feito para iniciar a igreja. Eu agradeço, até a placa lá fora é uma alegria para mim. Mas o que daria mais alegria para mim é se imitasse o que já foi feito. O que é? Investindo na obra de Deus. Construindo se precisar. Ou uma coisa que podia pensar, não é que não estou dando essa sugestão, até eu estou com medo de falar isso, mas lá em Catalão vendemos 2 terrenos para comprar esse prédio aqui, que estamos com os terrenos para construir uma igreja. Adivinha o que precisamos lá em Catalão agora? Precisamos terrenos. Então, ora por nós, que Deus vai providenciar o terreno que precisamos para construir. Está vendo? Paulo falou, olha, vocês são imitadores de Paulo. Vamos com a obra de Deus. Vamos aprender de não ficar dependente do dinheiro de fora, mas dependente em Deus e dando dinheiro para fora para ajudar as obras de Deus. Então, lendo assim, me pergunto como vai a minha história. Pergunte-se também e faça as modificações segundo a palavra de Deus. Vamos seguir o que já foi estabelecido na própria palavra. A presença evita o pecado com a ciência que Deus sempre está presente. Porque ele falou, voltando para Filipenses, ele falou que obedecesse não só na minha presença, mas na minha ausência. Quer dizer, em tempo integral, obedecia a palavra de Deus. Será que essa igreja era tão perfeitinha como a gente lê aqui? Creio que não, que foi feito de pecadores, igual a nossa igreja aqui. Então, eles tinham seus problemas, mas o Paulo reconheceu o fato que mesmo com pecado, com os pecadores, a igreja seguiu o padrão de Paulo. Na ausência, o que você faria se ninguém descobrisse? Se ninguém ia descobrir que você roubou 2 milhões de reais, ninguém ia descobrir, você roubaria? Então você é ladrão. Deus está vendo. Operar a vossa salvação. Porque tem uma história de obediência, Paulo continua dando o próximo mandamento, o passo a tomar. Operar, continua até o fim. Paulo ensina claramente a depender totalmente do Senhor Jesus Cristo. Exercite, desenvolve sua própria salvação. Eu lembro quando comecei a treinar karatê. Sabe a primeira coisa que ensinou a gente a fazer? É ser um homem de quase 60 anos de idade, viu? O que eles ensinaram a gente a fazer? A primeira coisa. Andar. Como andar e ter força dos pés até
o soco e tudo. Começou lá. O que a gente fez? No início foi fraquinho e tudo. Eu vejo, às vezes, uma propaganda de karatê, alguma coisa, eu vejo eles dando soco, eu penso, está errado. Não é assim que dá, não, e tudo. Porque a gente aprendeu. Na fé é a mesma coisa, exercite, desenvolve a sua própria salvação. Como santos no Senhor Jesus Cristo, Filipenses 1:1. Está vendo? Até agora nem saímos do primeiro versículo ainda. Um trabalho iniciado. Agora vamos para o verso 6. Tem que pegar no lugar certinho. Verso 6 de Filipenses 1. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como vai sua vida? Como vai a obra de Deus na sua vida? Você está fazendo a mesma coisa que fez quando aceitou Cristo como seu Salvador? Então você não cresceu nada. Paulo falou aqui que Deus começou a boa obra e há de continuar. Nós temos que ficar avançando no trabalho do Senhor, tendo lhes dado a acreditar e sofrer. Capítulo 2, verso 29, que fala aqui: recebeu-o, pois, no Senhor como todo gozo e tendo-o em honra. Está falando de quem aqui? Nota verso Epafrodito, mas eu estou querendo ver onde começou. Mas é longe. Isso. Verso 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandei Timóteo, para que também esteja bom ânimo, sabendo os vossos negócios. E fala o nome Epafrodito por aí, mas eu não estou achando. Oi? 25. E julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Epafrodito era de Filipos. Que ocupam-se nas coisas com seriedade e sinceridade. Voltando a Filipenses 1:10, que fala para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Tem muitas coisas que a gente pode evitar, para não dar escândalo. Eu falo até com os jovens, vai começar de namorar, nunca de 2, sempre de 3. É um princípio bíblico, foi um costume judaico. Eu não posso providenciar um versículo que fala que tem que ser nunca de 2, sempre de 3. Mas tendo aquela antiga vela, lembra? Tinha sempre a vela. E não a irmãzinha que vai aceitar tudo, não. Mas uma pessoa que fica vigiando. Vossa salvação, uma nova vida em Cristo Jesus. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos. Esse negócio de cair de cavalo não é fácil não, viu? A vista fica torta e tudo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo,
que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus para nos reconciliar consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Eu citei esse versículo ontem à noite, e ainda deve ser presente em nosso estudo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós já vimos que o ser humano sempre está sendo vigiado por Deus. E o segundo Deus está presente, obriga a gente a fazer a sua vontade, porque Ele é soberano. Filipenses 2:3, e agora? Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Poderíamos ver em Crônicas, mas é só ler, tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça e sobre todos. Agora vamos voltar para o texto, verso 13 de capítulo 2. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus é que opera em nós. Deus é soberano e o homem é o responsável. O jovem sonha naquele dia que vai ser o dono do seu nariz. Ah, não, papai não vai me mandar mais, mamãe não vai falar mais comigo. Eu vou fazer o meu querer, eu sou dono do meu nariz. Meu irmão, se você tiver Cristo como Salvador, minha irmã, se você tiver Cristo como seu Salvador, você nunca é o dono do seu nariz. Deus é. E a responsabilidade do homem é obedecer a Deus. Tanto o querer é a vontade de Deus, como efetuar o trabalho de Deus. Sabe que eu sei que os irmãos, as irmãs trabalham fora para ganhar o sustento e tudo. Mas sabe que sua vida não é só para trabalhar. Sua vida é trabalhar para comprar pão. Você compra pão para sustentar o seu corpo. Alguns de nós sustentamos o corpo meio exagerado, mas mesmo assim, compramos pão. E você sustenta o seu corpo para quê? Para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Eu trabalho para servir o Senhor. Eu trabalho para ganhar meu pão, mas servir o Senhor. Talvez você está pensando agora, não, o pastor não trabalha, não. Eu tinha um pedreiro uma vez que falou, pastor Bill, vem cá, pega na enxada, vai acabar com essa barriga. Falei, eu não dou conta, não. Eu falei, por quê? Não é homem? Falei, bem, eu acho que mexer com enxada não é marca de homem, não, mas eu tenho outro serviço. O que o senhor faz? Na época, eu levantava às 5:30 da manhã, lia a minha Bíblia, e depois eu e Dona Susana caminhávamos, e depois voltávamos, levantávamos as crianças, e a minha parte era ensinar ciência e matemática para Samuel. Então, Samuel sentava um lado da minha mesa e eu sentava no outro, e ele fez o dever e eu fiquei estudando. E meio-dia almoçávamos, e a parte da tarde tinha de fazer certas coisas financeiras e tudo no banco e tal. E à noite eu fiz até 2 ou 3 discipulados em uma noite só. E o homem falou, eu não dou conta disso não. Eu falei, por quê? Não é homem? Cada macaco no seu galho? E tudo. O trabalho de Deus é o principal. Segundo a boa vontade, essa é a direção de Deus. Morávamos em Ituiutaba, Minas Gerais.
eu acredito que Deus colocou no meu coração que eu já terminei o meu serviço lá e abriu uma necessidade em catalão. E mudamos para catalão, para iniciar a igreja de lá. E até a missão achou ruim, porque eu mudei, depois eu informei a missão. Eles não gostaram, eles gostam que a gente informa antes. Mas depois, durante o ministério lá, Deus abriu oportunidade aqui de Araguari. E depois abriu outra oportunidade para iniciar outra igreja lá em Catalão. Eu confio, vai continuar, mas tudo segundo a boa vontade, a direção de Deus. Por isso, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido, nem trabalhado em vão. Terceiro agora, já fizemos 2. Terceiro, já mesmo que o ser humano sempre está vigiado. Segundo essa realidade obriga a gente a fazer a vontade de Deus, porque Ele é soberano agora. Mesmo nas dificuldades, o gozo é ver e ouvir que está andando de acordo com a palavra de Deus. E não só o Paulo que fala isso. Eu acho que é 2 João. Segundo João, verso 4, fala, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Deu alegria para João saber que os seus filhos estavam andando segundo a verdade. Terceiro João, não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Filipenses 2,17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós, e vos também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Você é um irmão de Cristo Jesus? Então você tem a responsabilidade de desenvolver a sua salvação como um crente responsável diante do Deus soberano. Tem que fazer a sua vontade, o seu trabalho sobre a sua direção. É seu dever. E assim vai criar aqui, que já criou, uma igreja bíblica, com o povo de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Tudo volta, está vendo nessa conferência, tudo volta para a palavra de Deus. E a minha alegria vai ser, no decorrer dos próximos anos, até o Senhor voltar, ouvir dessa congregação, de cada irmão, outros irmãos que vão aceitar Cristo como Salvador, que você está andando, obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, eu agradeço ao Senhor pelo fato que o Senhor deu a salvação para nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja não salva ninguém, é o Senhor que salve. Que essa igreja é só um lugar para ensinar a Tua palavra e enviar obreiros para pregar a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar a mensagem em nossas vidas, ajudando a gente a obedecer a Tua palavra. Abençoa o pastor Marcos, que vai chegar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém?